Na verdade, nós éramos escravos, mas só que nós não sabíamos, não tinha esse conhecimento que nós éramos escravos. Nós não tínhamos uma casa para morar porque morávamos no que era do usineiro, né? Nós não tínhamos liberdade nenhuma, por exemplo, para ter um pagamento. Era tudo em comida, tinha um sobrado velho ali e a gente trabalhava e recebia em comida. O avô do meu pai veio no caixote, escondido por aqui. Aqui, no passado, existia uma forca onde os negros eram sacrificados. Lá longe, um pouco longe, mas dava pra gente ouvir eles gritar. À frente da casa da minha avó era um rio que atravessava pro outro lado, aqueles escravos tudo remando, com aquela corrente nas pernas. Meu pai tem até alguns pregos, corrente, que era da época dos escravos. O avô Adão, ele era descendente de escravo, né? Ele era rezador. Quem nos trouxe essa consciência de que éramos descendentes de escravo foi meu avô. A gente começou a ter essa ideia, essa consciência que a gente era descendente de escravo. E quando eu vim para aqui, a Marinho, que era o meu primo, começou com essa história de que o quilombo de Lagoa Fé era um território quilombola e que a gente podia ter alguns benefícios com isso, ajudar a comunidade e tudo, e ele começou a correr atrás da titulação, né, da certificação. Marinho começou estudando os livros, né, que tinha no cartório. Ele passava a noite naqueles livros, umas letras difíceis, né, porque eram umas letras até muito desenhadas, né. Ele foi vendo que tinha muita coisa, né, do quilombo, falando que todo o nome quilombo era um refúgio de escravos. Depois ele começou pesquisando que muitos escravos vieram pela lagoa. A luta começou toda aí, né, através dos livros. Ele tinha dia que chorava em cima dos livros, porque ele via o quanto era triste, o quanto o povo, né, os quilombolas sofreram na mão dos senhores. Eu sou mineira, do sul de Minas, mas entrei numa família bem quilombola. Quando eu conheci a Marinho, ele era uma pessoa muito divertida. Quem pôde conhecer, né, porque existe o Amarinho político e existia o Amarinho família. Ele era um cara que sempre correu atrás, nunca para ele, nem para a família, mas era um cara que nunca deixou de falar. Nunca deixou, assim, seu povo, né, como ele falava. Mas é um cara que sempre estava ali, Marinho tem que fazer isso, ele era o primeiro a bater no peito, eu vou fazer. Era o primeiro a correr atrás de qualquer coisa. Você duvidava que ele ia trazer alguma coisa para aqui pro quilombo, ele ia lá no outro dia e estava chegando aqui com as coisas. Essa casa é o ponto de referência de onde os escravos vinham pela trilha de Machadinha, atravessavam o Rio Velho, saíam aqui e se escondiam nesse bambuzal, entendeu? É onde os escravos de antigamente, fugitivos lá de Machadinha, se escondiam. Era aqui. Eles foram se alojando por aqui e acabaram ficando, entendeu? Criando as suas raízes e suas famílias por aqui. Sou nascido e criado aqui em Conceição do Imbé. A gente passamos por muitas coisas, né? Meus pais eram cortador de cana, né? A gente tinha também uma propriedade na Laranjeira. Era um lugar, só tinha família. Aí tem o rio do Imbé que passa e a gente morava do outro lado. E de lá para cá, meus pais veio morar aqui e aqui criou uma família, né? Ele criou uma família. São quantas gerações? São várias, cara. Porque o pai da mãe de mamãe é uma geração. Da mãe de mamãe é outra. Da minha é outra geração. Nós passamos por várias. Legal!
Aqui é a Praça José Dias Nogueira, conhecida como Praça do Quilombo de Custodópolis. Aqui, no passado, existia uma forca onde os negros eram sacrificados e após o período de escravatura, essa praça passou a ser um lugar onde os negros trabalhavam na fazenda do custódio e no fim do dia eles paravam aqui para poder se confraternizar, cantar, se divertir, contar história. A história nos conta que sempre no horário de 5h30 até 8 horas era um momento de lazer e confraternização dos negros. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora da Conceição, é a igreja católica. Nós temos aqui no nosso quilombo mais de 10 igrejas, mas ela foi a primeira a ser construída. A história nos conta que ela foi construída por descendentes quilombola. Até no tempo de hoje existe vários quilombolas que são membros dessa igreja. Essa igreja que tem uma grande importância. Nós temos um projeto, até mesmo esse projeto que a Lucimara mesmo que elaborou, de fazer uma biblioteca dentro da igreja ali, em algum espaço, para poder tá colocando em exposição todo esse registro histórico muito forte, muito importante para o nosso quilombo. 1958. Nós estamos aqui na Escola de Samba União da Esperança. Nós se sentimos muito privilegiados. Nós temos uma escola de samba dentro do nosso reduto. Nós somos o único quilombo urbano que tem uma escola de samba dentro do nosso reduto. Ano passado foi o tema do samba, do carnaval, foi um povo negro dentro de um quilombo verde-rosa. Foi algo maravilhoso. A nossa comunidade ela vai para a avenida com muito amor, entusiasmo. Devido sermos um quilombo urbano, a cultura e a história é o que nós mais nos empenhamos para poder estar mostrando para todo o povo, para poder estar vivenciando isso, né, dentro de cada quilombola e as pessoas que venham também nos visitar. Desde que eu me entendo por gente, a gente acompanha sempre nossos pais, né, nas atividades dentro da comunidade, e com o passar do tempo nós também começamos a acompanhar também os movimentos fora da comunidade. No início era muito preconceito, quando falava em quilombola as pessoas tinham uma visão totalmente diferente, de uma forma ruim. Eu era mais nova, a gente não sabia exatamente o que era ser quilombola. E através de projetos, conhecimento, associação, tem promovido algumas atividades. E trazendo esse conhecimento, as pessoas acabam conhecendo mais. O que antes era tipo um tabu falar que era quilombola, porque a gente não entendia muito bem do que era, hoje as pessoas falam, não, eu sou quilombola. Hoje é orgulho. Hoje é orgulho. Hoje eu falo com certeza que eu sou de uma comunidade quilombola, e a partir de algumas iniciativas também que a Lucimara teve também aqui na comunidade, que ela tinha como objetivo que era fortalecer, né, as comunidades quilombolas. Então ela viveu para isso. E nós começamos a entender que não era só um povo negro que vivia retirado em uma comunidade que era descendente de escravos, porque ninguém queria se identificar como descendente de escravos, ninguém queria ser quilombola. Coisas que minha avó contava, meu pai já contava, minha mãe já contava o quanto que eles, né, sofreram para chegar até aqui, a forma que eles trabalhavam, né, trabalhavam a troco de comida. Tinha um casarão aqui, hoje não tem mais, mas lá atrás, se outras pessoas da comunidade tivessem um pouco mais de conhecimento, como a gente tem hoje, não tinha derrubado. Seria um centro histórico aqui, porque todo mundo que chegava aqui sabia assim, quando chegava aqui no Imbé, sabia já, em frente ao casarão, vocês já estão em Conceição do Imbé. Hoje não tem essa referência. Aquela casa ali era do casarão. Essa aqui, ó. Daí nosso griot velho lá. Tudo bem? Eles estão fazendo uma filmagem aqui. Estou mostrando a ele onde era o casarão velho que foi derrubado. 80 e poucos anos. Sou o mais velho daqui do Imbé. Hoje é o mais velho. O pai dele morreu há pouco tempo com o quê? Com 100
115. E o sobrado, ele começava aqui, ó. Era o casarão velho. Isso aqui tudo, ó, era sobrado. Tudo casarão velho. Ele começava ali, aí por trás era o correio de casa que vinha, e era o centro, que era o prédio. Dali até ali. Até ali, era sobrado velho. Dessa casa aqui pra cá. Daquela casa ali até a última. O muro, até onde tá aquela meninazinha lá, era o sobrado. E ali passava o correio de casa. E hoje a associação, a gente faz a data, né, 20 de novembro, a gente tem atividade que a gente faz com a comunidade de conscientização sobre o pertencimento quilombola, e a gente traz a comida típica da comunidade que nós temos, que é o cantão, que a minha avó, que ela vem passando isso de geração em geração. É uma coisa que a gente mantém essa tradição, e as pessoas da comunidade também entendem e mantêm essa tradição viva também dentro de cada um de nós, esse conhecimento que a gente agrega e a gente vai passando, né, para as nossas gerações posteriores após nós. A gente faz questão de manter isso, né, da nossa comunidade, que esse conhecimento não se apague durante o tempo. Vem de geração em geração, a gente tenta manter isso, porque foi uma história e foi uma coisa muito relevante que nossos antepassados, avós, passaram. E foi um sofrimento. E hoje a gente traz porque tem uma importância para a nossa comunidade. Estou fazendo uma comida típica quilombola que é canjiquinha, pode ser com galinha, pode ser com carne de porco. Aqui no caso, nós temos a costelinha de porco, tá vendo? Ó, costelinha de porco para comer junto com a canjiquinha. O porco a gente criava e conservava na lata de banha. Faço separado e misturo, entendeu? Depois eu misturo a carne de porco com a canjiquinha, para ficar bem gostosa. Fica bem, ó, tá vendo? Aí aqui você vai pegar a canjiquinha junto com a carne, entendeu? É uma delícia, muito bom, muito gostoso. Um prato que todo mundo gosta. Agora é só servir e comer. Vou servir aqui, tá vendo? Um cheirinho verde para enfeitar. Bora! Vem, vambora, vem. Aprendi com meu avô esse prato e eu faço até hoje e minha família sempre gosta, eles apreciam. A Lucimara Muniz, ela foi nascida e criada dentro do quilombo de Custodópolis. A proximidade com a Lucimara foi no ano de 2016. E a Lucimara me apresentou algo muito importante, que era que ela estava lutando já há mais de 20 anos com a luta da Carta de Reconhecimento de Terras Quilombolas de Custodópolis. Eu achei legal aquela história e no ano de 2017 ela me procurou falando que o governo federal reconheceu Custodópolis como terras quilombolas e eu, sendo presidente naquele tempo, eu teria que apresentar, né, ao pessoal de Brasília, a Fundação Palmares, e receber a carta de reconhecimento como terras quilombolas. E a partir dali, a nossa amizade ficou bem mais forte. Na verdade, me desculpa falar, a Lucimara não é fácil, né? Ela representava tudo para nós, né? Era, né, uma liderança que para nós era tudo. Ela era como se fosse uma filha, uma irmã, ela era tudo para a gente, entendeu? Através dela a gente conseguíamos a carta de reconhecimento pela Fundação Zumbi dos Palmares. A gente viajava junto, entendeu? Então a memória dela está viva, né? A gente sofremos muito com a perca dela, né? Eu acompanhei dia a dia com ela, e não foi fácil, então é uma coisa que fica dentro da memória da gente. Aqui as ações dos trabalhos dos Zumbi dos Palmares, pelo qual também participava, portanto estou aqui nele, ó, projeto, e muito mais, ó. Ela está aqui, ó. Ela trabalhava muito, ela não tinha hora para dormir, ela dormia 3 horas da manhã, entendeu? E acabou que ela
se doou tanto e acabou indo embora, nos deixando cedo. Amava esse trabalho, amava muito. Estar com gente, com pessoas, ajudar, escutar seus problemas. E infelizmente, pues, por cosas da vida, pues, se foi. Porque gostava, já me amava. Más que falar, oye, para un poco, va más devagar, con más calma. Sí, más, un mes, 2 meses e voltava de novo a essa intensidade de trabalho. E ela era pelo povo, ela era pé no chão mesmo, ela abraçava, ela ajudava. Sobre os quilombolas de qualquer lugar aqui do norte e noroeste, ela sabia de cor e salteado. Vinha aqui, fazia reunião com a gente, falava da importância das pessoas se reconhecerem, se auto-identificarem quilombola. A gente não tinha esse conhecimento, nós não sabíamos que nós éramos um remanescente, né, de quilombo. E através dela, que abriu essa porta, que a gente começou a entender que nós realmente éramos quilombola. Ser quilombola é o direito que nós temos, que nós não tinha antes, não tinha esse conhecimento. Ela era uma pessoa muito ativa, muito forte, inteligente. Ela era muito inteligente. Nunca perdeu de ano. Desde pequena, nunca perdeu. Eu chegava lá, eles logo vieram me abraçar. Ah, meus parabéns. A melhor aluna que teve aqui até hoje. Trabalhadora, dinâmica, de bom coração, amável, amiga dos amigos. Era uma mulher muito espontânea, muito divertida, gostava muito de rir, de brincar, brincalhona. Então. Eu não entendia da minha história, da história da minha comunidade, da responsabilidade que eu tinha. E Lucimara me ensinou, me mostrou toda a importância do nosso quilombo, toda a importância do contexto histórico dos meus antepassados. E eu comecei a entender e me apaixonar por isso. A Lucimara, ela foi, na verdade, o divisor de águas para hoje a gente ter reconhecido, ter construído muita coisa, ter ajudado muita gente. Era minha amiga, minha companheira, era tudo para mim. Pedi minha filha e acabou. Acho que nunca vai superar. Eu não posso nem falar que eu fico engasgada, porque ela tinha um coração que a gente sente, né? Sente porque, para mim, eu tinha ela como se fosse uma filha, né? Aquele carinho, aquele amor, né? Né, Lu? Ela era muito querida aqui. Muito querida. Todo mundo gostava dela. Após a morte dela, esse é o primeiro momento ao qual a gente tem discutido acerca de quilombo. Mas a gente vai seguir, a gente vai permanecer com toda a luta, com todo o ensinamento, tudo aquilo que ela ensinou. Nós vamos estar com toda a garra, com toda a raça, lutando pelos nossos objetivos, fortalecimentos culturais e históricos. Tudo isso que a Lucimara sempre lutou e sempre ensinou para nós. Ela lutou pela ideologia dela, pelas batalhas que ela acreditava que seriam, né, boas para o mundo dela. Né? As mulheres, as meninas daqui, muitas que se espelhavam na força de Lucimara, inclusive eu. Foi triste, foi muito
assim, foi difícil de acreditar. Ela se doou muito pela comunidade quilombola do norte e do noroeste fluminense. E ela era uma pessoa assim, que ela queria estar sempre presente. E hoje a gente fica triste porque não tem mais nem a Marina nem a Lucimara. Os dois eram importantes aqui pra gente. Para mim até hoje não caiu a ficha ainda por ela ter ido. Mas eu espero que ela esteja em um bom lugar, que Deus ilumine ela, que ela merece. Ela é uma guerreira, de tanta gente que ajudou, muita gente que ajudou, muita gente. Onde ela tá melhor do que eu, porque hoje eu choro, mas sabendo que ela tá na mão de Deus, e Deus sabe todas as coisas que faz, que Deus também precisa das pessoas boas. Fico feliz das pessoas estar lembrando dela, porque ela merece. Ela foi uma pessoa que ela foi guerreira, que correu muito atrás. E ela não era boa só para mim, era boa para todos. O importante é que a gente também tem que ser bom para a família e ser bom para as pessoas também que precisam, né? Foi o que ela foi. Ela correu atrás. Eu acho muito bonito a história que as pessoas estão falando dela. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Eu acho muito importante, né, a força do Quilombo, a gente manter firme nos nossos focos e objetivos, nas lutas de empoderamento histórico. A gente forte, a gente consegue muito ir muito longe e a gente é muito forte junto. E o que a gente quer é sempre respeito, dignidade de todos os povos. Hoje eu tenho orgulho de ser quilombola, me identifico quilombola, porque eu já estou morando aqui há mais de 40 anos. Graças a Deus, hoje, né, nós estamos bem melhor, né? Eu e nós temos lá para morar, nós temos a nossa liberdade. Viver esperando, que é o que o Marinho jamais fez, nem o Lucimara. Viver esperando ou na sua zona de conforto não vai mudar nada. Eu acho que quando a gente junta, corre atrás, esse é um legado dos dois. É lutar sempre pelo que você acredita, pelo seu povo, não desiste e é sempre correr atrás. E eles morreram e eu acho que lá de cima eles estão tocando no coração de muita gente ainda. Quando a gente não tiver aqui mais fisicamente, a gente conseguir estar deixando um legado tão forte ao ponto de impactar outras pessoas, mesmo a gente não estando ali. É isso que eu sempre vou estar seguindo e obrigado por tudo. A gente tem hoje, no estado do Rio de Janeiro, somos 53 comunidades quilombolas. E falar de quilombo eu não posso deixar de falar da ancestralidade. O que move o quilombo é a ancestralidade. Quando falo o relato que a gente luta pela terra, é porque a terra é a resistência da ancestralidade dessas comunidades quilombolas. E a territorialidade, que é o território quilombola, ela emana a questão da terra. Quando a gente fala de quilombo, muita gente fala assim, mas por que quilombola, né? Por que existe quilombola, né? Porque são povos que são escravizados, né? ou que vieram da África escravizados. Não existe isso. Nós somos descendentes desse povo.